Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai apresentar a parte introdutória sobre ajustamento de observações. Bem, a aula de hoje ela vem logo após vocês aprenderem a realizar o processamento com o PP do IBGE, trabalhando em diferentes tempos de coleta e também não apenas processando um arquivo, trabalhando com uma quantidade maior de arquivos para o mesmo ponto, por exemplo. Então, se vocês retomarem as aulas anteriores, a gente fez uma atividade prática em que, para 30 minutos, a gente tinha 4 arquivos de coleta de dados GNSS. Para 1 hora, também tinha 4 arquivos. Para 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, a gente trabalhou aí com uma quantidade de 4 arquivos por cada intervalo de tempo desse. E isso faz com que, para o mesmo ponto, a gente tenha diversas soluções, diversas coordenadas. E em qual confiar mais? Né? E aí que entra a questão do ajustamento de observações. E o fato de que o porquê dessa necessidade de trabalhar não apenas com uma medição e às vezes optar por várias medições. O principal motivo é pelo fato de que o erro de medida ele sempre existe. Né? Não tem como uma observação ela não ter a presença de erros de medida. E os motivos são vários. Aqui elenco 3. O primeiro deles é a questão das falhas humanas. Então, quando a gente, por exemplo, pega um receptor GNSS, uma primeira informação que a gente tem que medir é a altura da antena. Essa medição a gente faz com a trena. Então, se por algum motivo você confundir ali na medição, ao invés de anotar 1,54 metros, você anota 1,84 metros, você já cometeu um erro de 30 centímetros. E isso foi uma falha humana. Né? Aqui a gente tem um exemplo em que justamente o erro oriundo do operador, né, que foi o exemplo que eu dei com relação ao receptor GNSS. Um outro aspecto é a questão da imperfeição do equipamento. Então, muitas vezes o próprio equipamento ele tem a incerteza associada a ele. Então, quando, por exemplo, a gente pega uma estação total associada àquela medição que vocês fazem de distância e ângulo, por exemplo, eu tenho um erro associado. Então, a gente sempre vai ter erro. De modo similar também os receptores GNSS. Então, tanto a estação total quanto os receptores, a gente tem um erro associado à medição. Né? Então, essa é uma questão inerente a cada equipamento. Né? O equipamento ele não é perfeito. Também tem um outro aspecto que é a questão das condições ambientais que influenciam também nos resultados. Então, quando eu pego uma trena, dependendo do material que a gente está trabalhando, esse material ele vai ampliar ou vai reduzir, dependendo do material, em virtude do sol, por exemplo. Isso vai fazer com que a gente tenha diferentes valores de medidas de distância. Então, quando a gente fala desses três erros, a gente tem aqui os exemplos em que a própria medição equivocada da altura da antena corresponde ao primeiro ponto, que é de falhas humanas. A questão da imperfeição do equipamento, no próprio manual do equipamento a gente tem a precisão dessas medidas. E já quando a gente fala de condições ambientais, no contexto de GNSS, receptores GNSS, também tempestades solares, por exemplo, podem impactar nas coordenadas. Então, esse é um ponto. Essa daqui é uma fala do professor Camille Gemael, quem dá os primeiros passos na análise de observações começa por fazer uma concessão. Abdicar da pretensão de obter o verdadeiro valor de uma grandeza medida. Ou seja, a gente nunca vai ter um valor verdadeiro. Tá? E pelo fato da gente desconfiar desse resultado de medida, a gente acaba repetindo essas observações. Isso implica numa redundância. Aqui a gente tem um exemplo, um outro exemplo que eu dou aqui, o exemplo da calça, né, em que
é melhor a gente medir aí várias vezes e evitar com que se tenha o corte e a calça fique no meio da canela. Uma outra questão, quando você vai mandar colocar por exemplo, uma janela no seu quarto, uma janela de blindexing que é feito sob medida na sua casa, você não vai medir apenas uma vez. Se a pessoa da empresa vier aqui, ela não vai medir apenas uma vez, ela vai medir mais que uma vez para ter a certeza de que aquele valor que ela está medindo é confiável. Se não cometeu nenhum tipo de erro grosseiro, por exemplo. E pelo fato da gente ter essa redundância de informações, uma solução, uma saída, é a gente, por exemplo, calcular uma média, que seria a somatória de todas as observações dividido pelo número de observações. Então, medir, por exemplo, 5 vezes, somei esses 5 valores e dividi por 5. Tá? E algo interessante também, quando a gente tem mais de uma observação, que possibilita calcular a média, é possível a gente calcular o desvio padrão também, com relação à média, certo? Então, seria a observação menos a média. Então, seria o desvio com relação à média, somatória desses valores elevado ao quadrado, dividido por número de observações menos 1. Tá? Aqui, essa é a característica por não estar trabalhando com uma amostra e não com a população. Então, eu divido por n menos 1. Uma atividade que eu sempre gosto de fazer quando a gente está em sala de aula é pegar uma trena e medir uma mesa, por exemplo, com esse equipamento. E todos os alunos acabam efetuando essa medição. E a gente percebe que, embora seja a mesma trena, pelo fato de ter operadores diferentes, pessoas diferentes manipulando a trena, a gente tem também diferentes valores, diferentes medições. Isso é bastante comum, tá? Acreditem. Bem, em outro ponto também é que, por exemplo, uma medição ela pode ser feita com diferentes equipamentos. Eu posso fazer uma medição com uma trena dessas mais comuns, pode ser de plástico, pode ser do material um pouco mais robusto, que trabalhe menos, né, que movimente menos. Pode ser uma régua de Invar também, que ela é bem de certa forma mais confiável, ela acaba trabalhando menos. E aí a gente consegue trabalhar com médias ponderadas, dando um peso maior para aquele equipamento que é mais confiável. Aqui eu dou sempre o exemplo das avaliações. Então, no caso, nas provas eu considerar como sendo mais relevante para a avaliação de vocês, eu dou um peso maior para as provas, posso dar um peso menor para os trabalhos. Poderia fazer 2 vezes a P1, mais 2 vezes a P2, mais a nota do trabalho dividido por 5. Tá? Então, esse é um exemplo de média ponderada quando a gente trabalha com diferentes equipamentos. Em geral, quando a gente vai para o contexto de geodésia, a gente vai trabalhar, em geral, com um equipamento, e esse equipamento ele vai ficar ligado ali por um tempo até maior do que necessário, para justamente possibilitar a gente calcular essas estatísticas. E aqui tem um exemplo de homologação de marcos do próprio IBGE, em que exige-se 4 sessões de 6 horas, pelo menos. Tá? Então, o mesmo ponto, para ser homologado pelo IBGE, eu tenho que ficar nele por 6 horas no mínimo, em 4 vezes. Tem algumas exigências aqui, tem que dar um intervalo mínimo de 1 hora e no máximo de 48 horas entre cada uma dessas sessões. Tá? Mas, de uma forma geral, eu preciso de 4 sessões de 6 horas. Preciso levantar esse marco por 24 horas no total. Essa é a exigência do IBGE. E o motivo, por que fazer isso? O principal motivo é esse. Então, aqui um exemplo da estação MSCG, em que eu processei dados de diferentes datas, e aqui eu tenho diferentes valores de coordenadas.
Dê uma olhada aqui, para o dia 22/10 e para o dia 1/10 eu tenho a mesma coordenada E, mesma coordenada N, desculpem, tá? Já a coordenada E, já não tem exatamente o mesmo valor, eu vou ter uma diferença ali de 6 milímetros, né? Mas existe uma diferença. E a altitude, ela tem uma variação aí de 1 centímetro, tá? 46 para 47 centímetros aqui. Já quando eu pego 8/10, a gente tem uma variação um pouco maior aqui, né, de 37,9 para 38,8. Bem que essa variação, ela, de certa forma, é bastante pequena, em torno de 1 centímetro também, tá? Bem, então com isso, com essas coordenadas ENH, que é a altitude, eu consigo calcular o valor de média e, consequentemente, eu também tenho um desvio padrão, que foi o cálculo que eu mostrei previamente para vocês. Então isso, pessoal, permite com que a gente tenha uma confiabilidade maior nos resultados, tá? Bem, é claro que quando a gente trabalha com medida, com medições, a gente tem alguns tipos de erros. O primeiro dele é o erro grosseiro, tá? Foi aquele exemplo que eu dei da própria trena, em que houve o equívoco na hora da medição, né, de 1,64 para 1,064. Aí, aqui eu vou ter um erro em torno de 60 centímetros, um pouco menos que 60 centímetros. E um erro de 60 centímetros em altitude é um erro significativo, quando a gente erra ali na altura do equipamento. Já quando a gente fala de erro sistemático, olha esse exemplo dessa figura. Aqui tem um exemplo de um jogador de golfe, em que era para acertar aqui nessa região da bandeira, e todas as bolas elas estão deslocadas com relação ao lugar de interesse. E, de certa forma, todas as bolas elas estão bem próximas. Se a gente pegasse essas bolas aqui e a gente deslocasse todas elas nesse sentido, né, para cá, a gente teria aí essas bolas muito próximas do próprio buraco. Tá? Então, esse é um erro sistemático que a gente chama. E, por fim, a gente tem o erro aleatório. Então, esse erro aleatório que é justamente esse exemplo aqui, em que todas as bolas elas estão próximas ao buraco aqui onde deveriam cair. Tá? Algumas provavelmente caíram. Aqui, no exemplo, a gente tem 4 bolas. Aqui eu só tenho 3 fora, então provavelmente uma está aqui dentro. E as outras estão em torno desse buraco. Esse erro que a gente chama é um erro aleatório. Que é o erro, é aquela precisão que está no próprio manual do equipamento. E aqui tem a definição de acurácia e precisão. Então, quando eu falo de acurácia, ela envolve erros sistemáticos e erros aleatórios. Já a precisão só envolve erros aleatórios. Então, pessoal, eu vou começar aqui pelo exemplo D, que é todos muito próximos, medições muito próximas e próximas do próprio centro, que seria o nosso valor verdadeiro. Então, esse é um resultado que é um resultado acurado, em que eu tenho um erro aleatório que ele é de certa forma baixo, porque os pontos eles estão próximos um dos outros, e eu não tenho erro sistemático, ele não está deslocado com relação ao centro do alvo, diferente do B. Do B, os pontos eles estão próximos um dos outros, no entanto, eles estão deslocados com relação ao centro do alvo. Então, aqui é um exemplo de preciso e aqui é um exemplo de acurado. Já no exemplo A e no exemplo C, ele não é nem preciso e nem acurado, tá? Um ponto a se destacar é que quando eu falo que algo ele é acurado, já está implícito que é preciso. Então não há necessidade de falar que ele é acurado e preciso. Quando eu falo que é acurado, já está implícito que ele é preciso, tá? Porque a acurácia envolve tantos erros sistemáticos, então eu procuro minimizar os erros sistemáticos,
Eu também tenho pequenos erros aleatórios. Isso vai fazer com que eu tenha um resultado acurado, certo? Aqui eu tenho um exemplo, vamos supor que eu tenho um objeto que realmente tem a medição tem um tamanho de 1 metro. Usei um equipamento extremamente confiável. Peguei uma régua de Invar lá que não se movimenta e ela tem 1 metro. E eu utilizei diferentes trenas, por exemplo, trena A, B e C, para medir aquela régua que eu tenho certeza que tem 1 metro. Ela é extremamente confiável e esse material ele não se movimenta. E aqui a gente tem exemplos do equipamento A de medições. Então, ao invés de 1 metro, esse daqui deu 1,20 m na primeira medição. Então, tem variação que vai desde 1,20 m, quanto o valor menor, que é de 0,8. Tá? Então, se eu pegar em média, vai dar 1,02. Opa, então, o meu resultado está muito bom, porque eu tenho em média 1,02. Só que o meu desvio padrão é de 0,15, ou seja, 15 centímetros. Então, acaba-se, ok, a média, por sorte, está muito parecido com esse daqui, né, que é o exemplo C. Os pontos estão bastante dispersos com relação ao centro. No entanto, quando eu tiro uma média desses pontos, vai cair pelo menos próximo ao centro. Já nesse exemplo do equipamento B, aqui a gente tem valores sempre maiores do que 1, não tem valores menores do que 1, e de certa forma valores próximos um dos outros, né, mas sempre maior do que 1. Então a gente tira a média aqui de 1,04. Se comparado ao anterior, um pouco mais distante do 1, que é o nosso valor de referência. E aqui a gente tem um desvio padrão de 0,01. Tá? Então esse é um exemplo de uma informação que ela é precisa, das medições que são precisas. Estão um pouco deslocadas com relação ao centro, mas estão muito próximas uma das outras. E por fim, o equipamento C, eu tenho valores maiores do que 1 e menores do que 1, em média deu exatamente igual a 1, e o desvio padrão de 0,01, tá? Que é exatamente esse caso, com uma informação acurada. Então aqui eu tenho esses resultados, ele não é nem preciso nem acurado, esse no caso é preciso e nesse é acurado. Seria a terceira coluna do equipamento C. Se eu pegar, por exemplo, a minha média e somar o desvio padrão e reduzir o desvio padrão, pegar 1,02 mais 0,15 vai dar 1,17. E 1,02 menos 0,15 vai dar 0,89. Tá? Esse seria o meu intervalo, considerando a média de desvio padrão. Para esse caso, eu teria de 1,05 até 1,03. Nesse caso, de 1,01 até 0,99. Tá? Então, esse é o meu intervalo baseado na média, média mais o desvio padrão e média menos o desvio padrão. Se a gente observar nesse intervalo, eu vou ter 60% das observações dentro desse intervalo. Ou seja, de 10, eu tenho 6 observações que estão respeitando esse intervalo. Ou seja, eu tenho 4 que não estão respeitando, que seria o 0,8, 0,8, 1,20 e 1,20. Então, eu tenho 4 observações que não estão dentro desse intervalo aqui. Nesse exemplo, eu já tenho 80% das observações dentro desse intervalo, que é de 1,05 e 1,03. Então, eu tenho 2 observações que não estão dentro desse intervalo, que é o exemplo de 1,07 e 1,06. E no equipamento C, a gente tem 70% dessas observações entre esse intervalo, tá, de 1,01 e 0,99. A gente tem 0,98, a gente tem 1,02 e também temos novamente 1,02. Tá, então, quando a gente pega, isso é extremamente importante, pega um valor de média associado a um desvio padrão, isso não quer dizer que todas as medições elas vão estar dentro desse intervalo, média mais desvio padrão e média menos desvio padrão, certo?
Isso tem relação com a própria distribuição normal aqui, em que quando eu calculo o desvio padrão é para 1 sigma, então eu tenho a garantia de que em torno de 70% das observações, se seguirem a distribuição normal, elas estão dentro desse intervalo estabelecido pela média e pelo desvio padrão, certo? E aqui, como a gente percebeu, aproximadamente, né, eu tenho aí em torno de 70% também. E vindo mais para a questão de processamento de dados de GNSS, aqui a gente tem uma informação que ela é importante. Então, quando a gente processa os dados, a gente tem um sigma aqui que tem relação com o desvio, que é justamente desvio padrão, mas não de 70%, 68%, que é de um sigma, sim de 95%. Tá? Quando a gente percebe aqui, a gente tem aqui um desvio padrão, por exemplo, de 1 milímetro, 2 milímetros e 5 milímetros. Em latitude, longitude e altitude. Latitude seria o mesmo do que a coordenada N. Longitude seria a coordenada E. Tá? Então, desvio padrão para N e para E, também posso considerar aproximadamente esses valores. E desvio padrão para altitude. E aqui tem uma observação que ela é bem importante, usando o 6 aqui. Esse desvio padrão representa a confiabilidade interna do processamento, não a exatidão da coordenada. Então, eles não estão garantindo aqui que a acurácia ela é exatamente igual a esses valores aqui, tá? Bem, aqui a gente tem o exemplo das coordenadas da estação MSCG aqui de Campo Grande, em que a gente tem as coordenadas latitude, longitude e altitude e os respectivos desvios padrão, tá? Isso é aqui presente. E agora a gente vai entender um pouco de uma situação prática, em que se eu pego as coordenadas aqui da estação MSCG, são as coordenadas de referência, e a gente pega as coordenadas processadas aqui e associado aos desvios padrão, a gente vai perceber algumas diferenças, que são diferenças interessantes. Se eu pegar a coordenada N, vamos considerar até a 803, exatamente o mesmo valor, aqui 803 embaixo também. Só para ajudar na visualização. Então, eu vou comparar esse com esse daqui. Tá? Então, aqui deu 3825. Quando eu pego, aqui eu tenho 388. Tá? E quando eu comparo 382 para 388, eu vou ter uma diferença de 0,006. E aí eu vejo o desvio padrão, em termos de latitude, está de 0,001. E a diferença está dando 0,006. Tá? E quando eu comparo da mesma forma as coordenadas E, eu vou ter ali uma diferença de 0,004. Aqui é 500 para 504, depois da vírgula, tá? E aqui dando desvio padrão de 0,002. E quando eu pego em altitude, comparo 67646, 67647, dá 1,3 centímetros. E desvio padrão deu de 5 milímetros. Tá? Portanto, pessoal, o desvio padrão, ele nem sempre, esse desvio padrão do processamento, ele nem sempre vai ser compatível com o próprio erro. Então, por isso, dessa observação aqui. Desvio padrão representa a confiabilidade interna do processamento na exatidão da coordenada. Então, quando vocês forem fazer um georreferenciamento de imóveis rurais, em geral, lá no próprio sistema do INCRA, vocês vão colocar essa precisão, desvio padrão das coordenadas. No entanto, se por algum motivo vocês cometerem um erro, instalarem o equipamento um pouco deslocado do ponto, não tomarem determinados cuidados, eu vou ter uma precisão muito boa e o resultado vai ficar muito preciso. No entanto, não vai ser um resultado acurado.
Tá? Se eu errar a medição da altura do receptor de NSS, esse erro também ele vai se propagar no levantamento. Tá? Então, essa é uma observação importante. E para a gente concluir, aqui o exemplo em que a gente fez o processamento considerando diferentes tempos de coleta, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas e 6 horas. E aqui a gente tem os resultados. Aqui são as coordenadas da própria estação, são coordenadas confiáveis, oriundas do próprio descritivo do IBGE, e aqui eu tenho as coordenadas estimadas. E aqui eu tenho erros de 28 centímetros, 2,7 centímetros e 24,5 centímetros, por exemplo, nesse primeiro processamento. Se eu olho o relatório, a gente vai perceber que o desvio padrão, percebam que em latitude seria a coordenada N de 3 centímetros, a coordenada E, que é em longitude 0,08, mais ou menos 9 centímetros, e eu tenho 10 centímetros em altitude. Então, o desvio padrão aqui está menor do que esses erros aqui, de 28, 2,7 e 24,5. Mas notem que esses erros, então, pego o erro em altitude, 24,5, eu tenho um desvio padrão maior para altitude, assim como eu também tenho um desvio padrão maior para longitude, que tem relação com coordenada E, certo? Então, tem um desvio padrão maior para a coordenada E e para a coordenada H, e o erro na E e na H realmente está maior, diferente da coordenada N, tá? Que o desvio padrão está um pouco menor. Então, pessoal, então só um cuidado, porque caso vocês fossem utilizar esse processamento, vocês colocariam esse desvio padrão na própria planilha do INCRA. No entanto, a gente tem que tomar cuidado que a precisão exigida pelo INCRA é de 50 centímetros, mas na verdade não é precisão, é a acurácia que o INCRA exige. E nem sempre esse desvio padrão ele vai refletir na acurácia, como a gente percebeu aqui, nesse exemplo. Tá? Em geral, aí, por experiência própria, em torno, se eu pegar esse desvio padrão e multiplicar por 3 ou 4, a gente vai ter aí mais ou menos uma estimativa de acurácia. É claro que se nenhum erro grosseiro foi cometido, tá? Esse erro grosseiro depende do manuseio do equipamento, como eu disse, os cuidados com o equipamento, de medir a altura corretamente, de colocar exatamente o equipamento certinho no ponto de medição, né? Não colocar deslocado com relação ao marco, por exemplo. E tomando todos esses cuidados e multiplicando aí por 3, a gente tem uma garantia maior do resultado obtido no levantamento, ok? Bem, pessoal, com isso terminamos a aula de hoje. Até mais.